Nós somos alunos do Instituto Federal Goiano, Campus Trindade, do segundo ano de Eletrotécnica. Meu nome é Yasmin de Lima. Sara Lissa. Fabiana Morim. Nesse vídeo nós vamos fazer uma resenha do conto O Alienista de Machado de Assis. Neste vídeo nós vamos falar sobre o conto de Machado de Assis, O Alienista. Aqui temos 2 exemplares que você pode encontrar na livraria Saraiva Cultura, ou no Amazon, ou na biblioteca do campus Trindade. Os personagens que você vai encontrar nesse conto é o Dr. Bacamarte, a Dona Evarista, o Boticário, o Barbeiro e a população. O livro se passa no século XIX, aborda o tema realismo e faz uma crítica social à época. O Alienista é um conto machadiano que apresenta tanto traços do realismo como do romantismo, escola literária da época, cujas características são a representação da realidade, do cotidiano e das ruas. No realismo, eles não têm aquela representação, a idealização da mulher perfeita, do amor não correspondido. No conto do Machado de Assis, ele fala que a mulher não era bela, que a mulher não era simpática. No romantismo não, ele não falaria isso. Ele tentaria mascarar os defeitos, ele só falaria as qualidades. O narrador é onisciente, ele sabe tudo que o personagem está sentindo, ele sabe de tudo que está acontecendo na história. E a narrativa tem uma crítica, um sarcasmo presente em todo o conto. Nesta obra, o alienista faz críticas ao egoísmo, à ideologia de uma pessoa por ter um estudo, ela deve ser a dominante. Tem tanto uma crítica social, porque a sociedade não se opunha pelo poder ideológico. Eles acreditavam que por ele ser um doutor, por ele ter estudado bastante, não importava as práticas que ele tinha. E é isso. Neste conto vemos a história de Dr. Bacamarte. Ele é um homem que estudou na Europa e veio para o Brasil, mais especificamente Itaguaí, que é a redondezas do Rio de Janeiro. Ele já era dessa cidade e voltou para lá para continuar suas pesquisas sobre psiquiatria. Ele era um homem que gostava muito de novidades e de ciência. Então ele resolveu vir para cá estudar a psiquiatria para descobrir as causas da loucura, os tipos de loucura e uma cura universal para a loucura. Ele queria trazer uma revolução para o Brasil e levar isso para o mundo. Aos 40 anos, o Dr. Bacamarte se casou com Dona Evarista. Ela era uma mulher que Machado de Assis descrevia como não bonita e nem simpática. Muitas pessoas perguntavam para Dr. Bacamarte por que ele se casou com ela. Ele dizia que era porque ele queria continuar sua dinastia e queria ter filhos saudáveis com ela. E Dona Evarista não tinha filhos. E isso foi acabando ficando muito triste para ele. Ele acabou, então, se aprofundando mais ainda na ciência. Depois de fazer várias pesquisas, Dr. Bacamarte resolveu construir uma casa de psiquiatria. Então ele foi à Câmara e pediu uma licença para fazer essas pesquisas com o intuito de descobrir as causas, o porquê e uma cura para a loucura. Então ele construiu a Casa Verde. Ele começou colocando pessoas que tinham mesmo problemas de loucura. Porém, depois de um tempo, isso começou a ficar desenfreado. Ele começou a colocar pessoas lá dentro da casa que era perceptível que elas não tinham loucura. Um dos exemplos que Machado de Assis descreve no livro é um homem que foi preso à Casa Verde só porque ele gastou uma herança rápido. Acabou falindo, ele ajudava muitas pessoas e acabou falindo rápido, acabando com esse dinheiro. Só por causa disso ele foi preso na Casa Verde. A sua tia ficou indignada com isso e várias outras pessoas também. Porém, a sua tia foi a única que teve coragem de ir lá conversar com o Dr. Bacamarte. Ela perguntou para ele por que ele havia colocado o garoto lá, sendo que ele não havia feito nada que insinuava uma loucura. Porém, o Dr. Bacamarte acabou colocando essa mulher também na Casa Verde, porque ele ensinava que ela mexia com bruxaria e porque ela havia ido perguntar essas coisas. Depois disso, isso ficou mais desenfreado ainda. Ele começou a colocar várias pessoas que eram muito perceptíveis que elas não tinham problemas de loucura. Isso chegou ao cúmulo a partir do momento que ele teve coragem de colocar sua própria mulher na Casa Verde, só porque ela não estava conseguindo decidir que colar usar. A população ficou indignada com isso, começaram a lutar pela queda da Casa Verde.
a população se uniu junto com o barbeiro, que era o líder deles, e foram lá pedir que a Casa Verde viesse abaixo. Porém, a Câmara não aceitou isso, e eles foram lutar com suas próprias mãos. E aí, teve uma luta contra a justiça da época, e eles acabaram que nessa intervenção militar que teve no protesto deles, várias pessoas acabaram morrendo. Depois disso tudo que ocorreu, a Casa Verde continuava desenfreada, com várias pessoas indo para lá, sendo que não tinham problema de loucura. Depois de um tempo, o Dr. Baker-Martin descobriu que ele pensava que aquelas pessoas não tinham mais esse problema. Estavam todas curadas. E resolveu colocar essas pessoas para fora. Ele libertou todo mundo da Casa Verde. As pessoas começaram a achar bom. Muita gente achava bom essa Casa Verde porque Dr. Baker-Martin era um homem estudado, um homem de fora, um homem muito inteligente. E elas eram muito ingênuas, por isso acreditava que a Casa Verde ia funcionar. Ele acabou descobrindo que o que ele considerava loucura nas outras pessoas acontecia com ele. Então, ele acabou pensando em estudar a si próprio e acabou se trancando na Casa Verde para continuar suas pesquisas. Sua mulher ficou muito triste com isso e pediu para que ele não fosse à Casa Verde, ficar lá sozinho. Mas mesmo assim, ele não considerou o que ela falou, não se importou e foi para a Casa Verde, se trancou lá dentro e começou a estudar. 17 semanas depois, ele morreu.